Fala aí pessoal, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre padrões gráficos. O vídeo de hoje vamos começar falando sobre topo duplo e fundo duplo. Logo depois da vinheta nós começamos essa explicação. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, padrões gráficos. Aliás, esse vídeo vai inaugurar uma série, que eu vou começar a fazer aqui no canal do YouTube sobre padrões gráficos. A gente já viu a aula, por exemplo, de suporte e resistência, vimos a aula de candlesticks, vimos a aula também de teoria de Dow. Agora nós vamos partir por uma outra etapa, que serão os padrões gráficos que são formados pelos candlesticks. E um desses padrões gráficos que são formados são os topos duplos e os fundos duplos. Então é um padrão gráfico que a gente vai estudar aqui nesse vídeo de hoje. E ele inaugura uma série de outros padrões que eu vou analisar também. Então esses dois padrões a princípio se referem a padrões de reversão. Então vamos entender um pouquinho mais como ele funciona. Primeiro falando um pouquinho sobre topo duplo. Então topo duplo e fundo duplo são padrões de fácil reconhecimento, porque a característica dele é o teste do mesmo nível de resistência, por exemplo, numa tendência de alta, e um teste do mesmo nível de suporte numa tendência de baixa. E quando isso acontece, se forma algo parecido com um M, ou, no caso de um fundo duplo, algo parecido com um W. Então é muito fácil de reconhecer isso visualmente no gráfico, em alguns casos. Alguns, nós vamos ver depois algumas imagens, que torna-se a leitura dele um pouquinho mais complexa. Mas, mesmo assim, eles são de fácil identificação nos gráficos. Bem, vamos entender um pouquinho sobre como que funciona o padrão de reversão chamado topo duplo. Qual que é o movimento de preço que é feito para formar esse tipo de padrão? Então, como nós sabemos, uma tendência de alta ela é formada por topos e fundos mais altos, ou máximas e mínimas mais altas. Então, segundo a teoria de Dow que nós já estudamos, isso é uma tendência de alta. Então, falando sobre reversão, numa situação como essa, nós não fazemos nada, nós apenas continuamos operando a favor da tendência. Quando que nós mudamos a nossa cabeça para pensar numa possível reversão? Então tem alguns sinais de alertas que nós vamos ver aqui, Então imagine lá, a tendência de alta. O primeiro sinal de alerta que nós vamos ficar atento é quando os preços eles encontrarem uma resistência no último topo. Então note que aqui fez-se um novo topo, O mercado corrigiu. Quando voltou a subir, ele encontrou resistência no último topo formado. Então esse é o primeiro sinal de alerta. Por que o primeiro sinal? Porque como nós vimos na aula anterior, de teoria de Dow, a principal regra de uma tendência de alta é que os topos e fundos sejam mais altos, as máximas e as mínimas sejam mais altas. Então aqui nessa ocasião, o que a gente observa? Uma falta de força compradora suficiente para romper, nesse primeiro momento, esse último topo. Mas isso ainda não é um sinal de reversão, Apenas indica uma diminuição da força compradora. Qual que seria então um segundo sinal de alerta? Bem, é quando os preços eles rompem uma mínima anterior. Então aí o padrão topo duplo ele começa a tomar bastante forma, começa a ficar mais interessante analisarmos ele e pensarmos numa reversão de movimento, Por que que esse segundo sinal de alerta ele é muito importante para nós? Porque ele viola mais uma regra da teoria de Dow, que fala sobre as tendências. Por exemplo, agora além de o preço não conseguir fazer um topo mais alto, ele também perdeu uma mínima. Então, se o mercado em tendência de alta ele deve fazer topos e fundos mais altos, nessa ocasião então nós já vimos duas falhas. Não fez um topo mais alto e também rompeu uma mínima anterior. E um terceiro e último alerta que nós temos que observar é o reteste do suporte rompido. Quando ele volta aqui para testar então esse suporte que foi rompido, ele volta para testar como uma resistência, Então aqui ainda é
um sinal de alerta, né, para analisarmos se realmente isso aqui vai confirmar um padrão topo duplo, né? Então, quando que nós temos o sinal verde para podermos operar essa reversão ou esse padrão? Quando que se dá a confirmação dele? Então, é justamente quando ele perde a última mínima, né? A mínima deixada. Quando ele perde essa mínima, então se dá então a entrada da nossa operação e a ativação do padrão topo duplo. Por quê? Porque lembra-se que a gente fala que é um padrão de reversão. Então, se ele está revertendo o movimento de alta, ele deve começar a fazer mínimas e máximas mais baixas. E é justamente o que a gente observa nessa imagem, né? O mercado fez um topo mais alto, fez uma mínima, fez uma máxima mais baixa e agora rompe aquela mínima anterior em busca de uma mínima mais baixa. Então, é justamente aí nesse ponto que se dá a entrada perfeita, né? Essa é a entrada perfeita de um padrão topo duplo mais cautelosa possível, né? Existem outras formas de entrar nesse movimento, eu vou abordar daqui a pouco isso, mas a princípio, essa é a forma clássica de se operar um topo duplo. Como que a gente então gerencia essa operação? Então vamos colocar aqui stop, alvo e entrada, como seria a estrutura do nosso trade baseado em um topo duplo. Então vamos lá, vimos ali a máxima, né, que não foi rompida, uma mínima que foi violada e então vimos um reteste desse suporte agora como uma resistência, fazendo um pivôzinho de baixa. Então ali seria a nossa entrada, certo? Seria a nossa entrada. O nosso stop, uma das formas, né, de colocarmos stop nessa operação é colocar acima desse último topo. Então, já que é uma nova tendência de baixa, né, que nós estamos acreditando que está revertendo esse movimento, então se é uma tendência de baixa, esse último topo ele não pode ser violado. Então, se ele for violado, nós estamos errados, né? Então, isso aqui não é uma tendência, uma reversão de tendência. Continua-se uma tendência de alta ou uma lateralidade. Mas, se o padrão confirmar uma reversão de tendência, esse último topo não deve ser violado. E onde vai o alvo dessa operação, né? Onde nós vamos realizar lucro depois de entrar nessa operação? Então, a gente vai pegar a projeção, né, do topo duplo, a seu ponto mais alto, o reteste dele e a mínima violada, né, e projetar para baixo, né? A projeção, então, é o alvo da nossa operação. Então, aqui, pessoal, tem várias formas, né, de se operar. Nós podemos dizer que essa forma aí é a forma mais cautelosa que existe para operar esse padrão topo duplo, né? Existem outras formas de se operar ele. Por exemplo, a entrada é feita logo que o padrão, então, perde a mínima anterior. Então, quando fecha uma barra abaixo desse ponto mais baixo aqui, né, dessa mínima que foi violada, já se faz uma venda. Então, é uma forma mais arrojada de operar. Uma outra forma também um pouco mais arrojada, mas ainda, né, sendo mais cautelosa que essa, é uma entrada nesse ponto de reteste. Então, quando é feito o reteste aqui, né, do suporte que virou resistência, é feita uma entrada aqui contra esse movimentinho de alta, né? Tem alguns que vendem até aqui, né? Quando começa a fazer essa reversão, já então arriscam aqui a entrada, né, acreditando que esse padrão vai se formar, mas essa é a menos recomendada, né? As três formas mais comuns de entrar num padrão topo duplo essa aqui é a principal, a forma mais cautelosa. E existem as duas formas mais arrojadas, que é a entrada logo que uma barra fecha abaixo da mínima anterior, ou então logo que é tocado aqui o ponto de reteste, né? Logo que os preços voltam e toca aqui o suporte que virou resistência, já se faz ali uma venda também. O problema de se operar assim é que muitas vezes pode acontecer de você ser pego numa armadilha, né? Então, vendeu aqui, esperando que esse padrão se confirme, e ele faça isso e volte a subir, né? Quem esperou para vender aqui, né, não tomou essa correção na cabeça e se protegeu, né, dessa falha de rompimento ou dessa falha do padrão topo duplo, né? Então, esse é o problema das entradas mais arrojadas, porque você não espera a confirmação, você entra antecipado, correndo um risco então de ver a falha da confirmação
desse padrão. É assim que nós então estruturamos uma operação com base nele. O padrão fundo duplo a gente estrutura da mesma forma, tá? É só pensarmos ao contrário, né? Então o mercado ele vem numa tendência de baixa, né? Fazendo fundos mais baixos e topos mais altos, né? A tendência continua. Quando se encontra suporte numa mínima anterior e os preços começam a subir novamente, liga-se o sinal de alerta de talvez uma possível formação de topo duplo. Quando a última máxima ela é violada, então a gente liga o próximo sinal de alerta, né? Pois uma máxima anterior foi violada, logo se é uma tendência de baixo, máximas anteriores não podem ser violadas. Então ligamos mais um sinal de alerta. E quando volta para retestar então a resistência agora, né, como um suporte e confirma no rompimento desse pivôzinho aqui, nós entramos então na operação. É assim que se opera o padrão fundo duplo. Tá? Vou colocar alguns exemplos aqui na tela agora de alguns padrões, né? Note que muitas vezes você não vai ver ele perfeito conforme a gente viu lá naquele gráfico de linhas, né? Mas dá para ver, né, perfeitamente o padrão se formando aqui, ó, né? Ó, um topo, corrigiu, na hora de fazer um novo topo, falhou, né? E aqui voltou. Então fez o quê? Todos os passos, né? Até aqui uma tendência de alta, o mercado vinha em tendência de alta, certo? Vinha numa tendência de alta. Chegou nessa última resistência, quando foi para romper o último topo, o mercado falhou, certo? E aí rompeu a mínima anterior, rompeu a última mínima. Logo, se é uma tendência de alta, né, isso aqui liga-se o sinal de alerta. Alguns mais arrojados provavelmente vão vender essa barra, acreditando aqui que o padrão ele já falhou, né? E ele vai então projetar esse padrão para baixo para buscar o alvo dele. Outros vão esperar o toque no suporte rompido que agora virou resistência e venderam aqui nessa barra, né? E outros vão esperar então o rompimento dessas mínimas aqui, para então dessas mínimas, para então fazer uma entrada aqui nessa barra. Mas note que muitas vezes o que acontece, quando você espera esse tipo de confirmação, muitas vezes já está bem próximo do alvo da operação. Isso que nós precisamos ficar atento quando nós esperamos a confirmação desse padrão, né? Muitas vezes já está bem próximo do alvo desse padrão. O interessante é sempre você já pegar, quando você vê esse tipo de padrão se formando, você já traça aí quais são os possíveis alvos dele. Então, se você vê que isso aqui é um padrão que pode ser um topo duplo, onde é o alvo dele? É a replicação desse movimento. Vamos dizer que seria por aqui assim, ó. Certo? A replicação dele, né? Muitas vezes pode ir até mais longe, né? Muito mais longe. Mas, na análise técnica clássica mesmo, o alvo inicial dele, ou o alvo principal, seria, ó, a replicação do topo duplo para baixo. Então aqui nós vemos um exemplo no índice, vemos também um exemplo no dólar, mínima, segurou no último suporte, rompeu, voltou para testar, subiu, né? Bem clássico. E aqui nós vemos no euro dólar, no Forex, subiu, encontrou resistência novamente no último topo, rompeu a última mínima, voltou para testar e aí começou a cair. Então notaram que isso aqui, esse padrão gráfico, nós encontramos em todo tipo de mercado, né? A análise técnica clássica, análise gráfica aqui, ela funciona em qualquer tipo de mercado, em qualquer tempo gráfico, né? Isso aqui eu não lembro quais são esses tempos gráficos aqui, mas esse aqui com certeza são 5 minutos, né, do índice do dólar. E aqui eu não lembro exatamente qual foi, mas não importa, né? O que importa é que todos eles funcionaram, os padrões realmente existiram. Nem sempre vai ser fácil como esses que eu acabei de mostrar, né? Às vezes os padrões eles vão estar na tela também, só que de modo mais escondido.
Muitas vezes vai acontecer como esse padrão, ó, uma tendência de alta, né? Corrigiu, voltou a subir. Só que note que ele não alcançou a máxima da última perna, né? Ele não chegou a atingir lá em cima. Só por isso não caracteriza um topo duplo? Caracteriza sim. Nem sempre vai ser perfeito, né? Certinho, máximas mais no mesmo nível. Lembre-se que os preços normalmente são regiões, né? São regiões de suporte, resistência, né? Nem sempre é o ponto exato. Então, às vezes pode acontecer isso sim, né? Um fundo um pouquinho mais baixo e ainda caracterizar um topo duplo, ou até um pouquinho mais alto, ainda vai caracterizar um topo duplo. A questão é você entender o que o preço está fazendo, né? Ele não consegue ganhar a mesma força anterior quando ele rompe então uma máxima anterior. Aqui a gente vê também, ó, nesse outro gráfico, um outro tipo de topo duplo, né? Note como aqui é um pouco mais complexo, né? Então, máxima, corrigiu e aqui ficou trabalhando um pouco. Na hora que perdeu a mínima, voltou para testar então o suporte como resistência agora e foi até o alvo. Então notaram como o padrão nem sempre é perfeito, né? Você não consegue enxergar perfeitamente aquele M bonitinho, mas ele está ali, ele está na tela. Esse outro gráfico a mesma coisa. Aqui é um fundo duplo com máxima, com uma mínima mais alta. Olha que interessante, né? Praticamente não veio testar aqui, né? E só por isso não caracteriza um fundo duplo? Caracteriza sim, né? Ainda assim é um fundo duplo aqui. Quando ganhou a máxima anterior, voltou para testar agora como a resistência como um suporte e foi até o alvo, subiu, foi embora. Legal? Então esse daí, pessoal, é o primeiro vídeo, né, sobre padrões gráficos. Falamos mais sobre topo duplo, sobre fundo duplo. É uma aula bem legal, né? Nós vamos ter várias sobre essas agora, né? O próximo ainda não sei exatamente qual vai ser, mas talvez seja cunhas, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela. Mas esse primeiro foi justamente sobre isso, né? Sobre topo duplo e fundo duplo. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não deixe de curtir esse vídeo, né? Favorita ele lá, se inscreve no canal, indica para um amigo que precisa conhecer um pouquinho mais sobre isso também, que se interesse por esse assunto, por esse mundo que é o mercado financeiro, análise gráfica, e divulga para ele para que esse canal possa crescer mais, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima.